Vamos lá, pessoal. Eu vou reagir ao vídeo desse merda, desse pedaço de lixo. O vídeo é sobre o Vic Vanilla, né? Eu vou dar minha opinião também sobre o Vic Vanilla aqui, tá? Neste canal. Esse vídeo dele parece que caiu hoje. Parece que caiu hoje pelo próprio YouTube. Esta merda desse vídeo, porque ele expôs o número, imagino que tenha sido por isso, que ele expôs o número de algumas pessoas, né? O número de telefone celular. Inclusive, eu já fiquei sabendo que uma dessas pessoas recebeu ameaças, né, no WhatsApp, tá, desse mundo. Então, eu espero que essa pessoa tome providência, tá, quanto a isso, processe esse merda, né, por ter feito isso, né, e busque seus direitos. Ele vai, com certeza, ser condenado por isso, tá? Então, vamos começar? Bora lá. Essa é a segunda vez que eu tento colocar este vídeo no ar. O primeiro foi derrubado. O que você vai ver agora é uma denúncia gravíssima, seríssima. Cobre autoridades e políticos para que alguma coisa seja feita. Compartilhe este vídeo antes que ele seja derrubado mais uma vez. Um fato convence 40 sábios, mas 40 fatos não convencem um jumento ou um gado político. O vídeo de hoje é muito importante e eu vou soltar muito mais do que 40 fatos para você aqui. Se você não despertar, significa que a lavagem cerebral feita em você já é muito profunda. Você sabe quem é esse sujeito? Esse sujeito se chama Vic Vanilla. Primeiro ele era uma drag queen, depois ele se tornou satanista, depois disse que se converteu ao cristianismo e agora espalha a ideologia neonazista na internet. Na primeira parte deste vídeo você vai saber quem é Vic Vanilla. Vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Façam filhos brancos e com bom padrão genético, brancos de alma. Brancos de alma, tá? Não adianta só a pelezinha branca, não. Na segunda parte desse vídeo, você vai entender como ele encantou diversos membros do MBL e o senhor Ben Pontes. E diversos membros do MBL também participaram junto com ele, inclusive de podcast. Na terceira parte deste vídeo você vai ver como o MBL tem... Bom, aqui vocês estão vendo, né, tem um card, né, do que seria o podcast desse Vic Vanilla, né. Então vamos lá, eu me lembro, né, eu estava em período eleitoral, né, que veio um convite aí para participar do podcast desse cara, né, e eu... estava, enfim, tinha vários podcasts a fazer. Durante a campanha eu fui no Vilela, eu fui no Redcast, eu fui no podcast Três Irmãos. Cara, eu fui em tanto lugar assim que eu não vou nem saber listar, né? E tinha lá um convite para ir no podcast desse sujeito, né? E eu lembro que depois eu fui ver quem era, né? Esse cara, fui ver quase que no dia, ou um dia antes, enfim, pouco tempo antes de quando seria. Eu vi que era um sujeito que ele era um ele se dizia assim, né, um ex-satanista, né, e eu achei isso muito sinistro. Eu falei, meu Deus, que porra é essa, né, que porra é essa? E como vocês sabem aqui, eu sou cristão, né, sou batizado na igreja, sou cristão desde que me conheço por gente, e eu olhei aquilo e falei, cara, que energia ruim, né, assim, né, não tenho intenção de ir nesse podcast. E eu falei, Ricardo, vai lá no meu lugar, né? Esse sujeito aqui, ele se diz ex-satanista e agora ele se diz um cara de direita. E tal, o Ricardo foi lá e, enfim, conversou e não teve nada de demais aí, né, nesse podcast. Tempos depois, esse sujeito começou a fazer várias postagens, né, na internet, bastante bizarras, até ele se tornar um neonazi. Até ele se assumir assim, né? E começar a falar do vagabundo lá do bigodinho e de não sei o quê. E, né? Acho até que teve contas banidas das redes sociais. Enfim, isso é crime no Brasil. Qualquer rede social, no mínimo, faz um filtro desse tipo de pessoas. E então, né? É meio que óbvio que eu quero que um sujeito que pense e que tenha essas ideias, que ele vá pra puta que pariu. Que se possível que ele morra, tá bom? É isso que eu desejo pra este tipo de gente. Inclusive, vocês veem que eu estou sempre com esse colar aqui, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Esse colar aqui, né? Ele tem uma estrela de Davi e atrás ele tem escrito Nova e tá escrito We Will Dance Again. E aqui na frente ele tem a data do 7 de outubro de 2023. Por quê? Esse ano eu fui convidado pelo consulado de Israel em São Paulo para visitar numa missão oficial, numa missão diplomática, Israel,
Eu tive lá com o presidente do Knesset, né, que é um do 02 da política israelense, né, ele é o presidente do legislativo daquele país. Visitei áreas de guerra, visitei bases militares no norte e no sul de Israel. Vi a mais absoluta destruição feita pelos terroristas do Hamas e do Hezbollah naquele país. E aquilo me tocou muito, né, porque, bom, como eu já falo de geopolítica 10 anos, mais de 10 anos até, e nas redes sociais há muito tempo, às vezes a gente acaba deixando um pouco a sensibilidade de lado para tratar de temas difíceis, né? E eu imaginei que eu conseguiria fazer isso lá em Israel. Eu cheguei até, né, tem um vídeo aí que eu cheguei até a chorar, né, de ouvir uma das histórias que eu ouvi lá em Israel, né, que foi no norte de Israel, foi em Majdal Shams, onde um míssil do Hezbollah caiu, né, sobre uma quadra de futebol e matou várias crianças. E quando eu cheguei lá filmando, eu tinha filmado o pai, né? Os pais dessas crianças foram nos receber lá. Inclusive, meu amigo Daniel levou várias camisetas do Brasil para darem para as crianças. Eles pediram autógrafos pra gente e tal. E eu tava filmando tudo isso e tal. E tinha um senhor, assim, com a blusa do Real Madrid, né? E tinha um número 7 lá e tinha uma criança no fundo, né? Eu filmei aquilo, achei interessante, até que a gente foi conversando e ele contou que o filho dele foi uma das crianças mortas ali naquela quadra, que um míssil caiu em cima dele. Então o garoto ele foi literalmente desintegrado, né? Quando eu vi o pai dele contando aquilo, eu, né, chorei na hora, abracei ele e tal, e enfim, um momento muito marcante da minha vida. E depois de ter visto tantas coisas, ter falado com tantos familiares de vítimas, de reféns do Hamas, do Hezbollah, né, dessa gente imunda, né, dessa gente imunda que lembra completamente, né, os neonazistas, eu recebi esse colar aqui um dos organizadores do Nova. Né? O Nova foi o festival que foi atacado no dia 7 de outubro de 2023, inclusive eu estive lá. E, coincidentemente, no dia 7 de outubro eu estava na Jovem Pan, ao vivo. Falei desse assunto, na época eu fiz uma batelada de programas lá, né? Precisavam de pessoas da área de relações internacionais, participei do programa Direto ao Ponto, somente com especialistas na área, enfim. Falei muito disso e falo até hoje, né? Se vocês forem no meu perfil, vocês vão ver vários vídeos em defesa da comunidade judaica, enfim. E desde que eu recebi isso, assim como todas as pessoas que usam isso, nós usaremos, né? Enfim, até todos os 50 reféns que ainda estão sob os braços do Hamas, até eles voltarem para casa. Né? Uma singela homenagem, né? Então, dado todo esse histórico, quando eu vejo um sujeito defendendo uma merda dessa, que nem esse retardado aqui, a única coisa que eu desejo pra ele é o inferno. A única coisa que eu desejo pra ele é o inferno, né? Só que aí vem um pilantra, né, um outro vagabundo que eu desejo o inferno, pra mim deveria estar preso, né, esse vagabundo desse Nando Moura, tentar fazer associação com um vagabundo desse. Sendo que ele mesmo diz aqui no vídeo que o sujeito era trans, e depois, sei lá, satanista, e depois não sei o que, e depois foi virando até virar o que virou aí, e vem querer fazer associação. Vá pra puta que te pariu, seu filho de uma puta. Você é um merda. Eu queria ver você fazer essa associação na minha frente. Seu merda, seu bosta, seu pedaço de lixo do caralho. Né? Então, fazer esse vídeo aqui hoje, reagindo a essa acusação pilantra de bandido feito por esse filho de uma puta, vai me deixar um pouco nervoso. Então eu já peço desculpas aqui pelos palavrões, mas eu gostaria de dizer tudo isso na cara desse merda, se ele não fosse um frouxo, um covarde, né? Um cara que abandona a própria mulher quando encontra um adversário no shopping, né? Largou a mulher falando com o adversário dele enquanto ele corria, né? Feito uma gazela. Então, um sujeito desse, obviamente, ele vai sempre rejeitar me encontrar, debater comigo, olhar na minha cara e repetir essas atrocidades que esse anticristão, desse bosta, desse lixo humano, faz aí dentro do quarto dele, né? Então, enfim, essa é a história, né? Esse é um sujeito bizarro, né? E já naquela época eu já não aceitei ir ao podcast dele, mesmo ele ainda não sendo, né, não se declarando o que ele se declara hoje, né? Mas eu já achava bizarro. Falei, nossa, como assim? O cara era satanista, né? Que energia bizarra, vou sair daqui. Aliás, não vou aceitar ir, e não fui. E não fui. E também as pessoas, o Ben e o Ricardo também não viram nenhum comportamento disso até lá, né? Então, enfim, feito este preâmbulo aqui, vamos ouvir o bandido Nando Moura. Ou encobrir
isto. Mas hoje o senhor Ben Pontes está lá recebendo um salário no gabinete do Guto Zacarias com os nossos impostos. O Ben Pontes é um idiota, que ele faz aquela farmagem de like, sabe quando o cara vai curtindo todo mundo? E ele põe um monte de notificação, então, por exemplo, Bárbara Aurélio, tamo junto. É isso aí, ele faz isso pra ficar farmando like, né? Numa dessas, ele fez isso num post de um cara chamado Vic Vanilla, que aparentemente é um puta de um nazistão idiota, as redes dele até caíram e tal, e ele tomou punição. Tomou punição. Nossa, você ter sido um idiota, uma criança que foi responsável na farmagem de likes, você está sem postagem nas redes sociais. E aí a gente tirou as redes dele. Agora é conveniente dizer que ele não sabia de nada, curtiu inadvertidamente. Mas vejam como os dois se tratam. Então faça associação, pilantra. Fale que ele é um neonazista, então. Que ele vai te meter um processo no meio do teu rabo, seu filho de uma puta. Tratavam na internet. Tamo junto, irmão, coraçãozinho. O Leão de Lutero, que é o Vic Vanilla aqui, ó. Parabéns, irmão. Preste atenção. Nando Comunista mandou R$7. Nando consegue ter amigos somente pagando. VC tem que ser escravo das opiniões dele ou se ferra. Pois é. Pô, eu achei que eu tinha paralisado aqui o superchat. Siga o Ben Pontes, recomendando o Ben Pontes, e ele recomendando que seguissem, já com seu discurso nazifascista, o Vic Vanilla. Siga o Leão de Lutero. Tá cheio de ariano aí que não é mais ariano, já perdeu a identidade espiritual, já tá, inclusive, pronto pra reencarnar num porco ou em alguma coisa mais horrenda, né? Porque já não tem mais o arianismo dentro dele, o sangue espiritual já não flui mais em suas veias, já não é mais heróico. Completo ser bestial dominado pela sinagoga de Satã. Então procurem sempre a população branca, ariana, para terem seus filhos, vamos fazendo essa eugenia, e brancos de alma também, brancos espiritualmente. Nenhum deles sabe de nada. Só vão no podcast e conversam 3 horas e depois derrubam este mesmo podcast. E quem foi chamado para participar? Benjamin da Silva Pontes, esse rapaz que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 11.754,57. Belíssima punição, não é? E ele tomou punição. Ricardo Almeida Mota Ribeiro, que é um dos ideólogos do MBL, recebe do nosso dinheiro todos os meses como assessor do Guto Zacarias R$ 14.728,70. E o Snarf, mamador de caixa de papelão, que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 12.479,54. Mas nenhum deles sabia o que o Vic Vanilla dizia. Eu vou inventar também um teletransporte para aliviar o trânsito. Você pode dizer. Seria interessante, então, para ele comprovar que, veja só, então, o Ricardo, o Ben, eles tinham que ter uma bola de cristal onde eles pudessem imaginar que meses depois, né, o sujeito, ele ia se dizer um neonazista. Repare bem, esse vagabundo, ele esteve no podcast do Vilela, ele esteve no Redcast, ele esteve em vários podcasts ao longo da existência dele na internet. Mas neonazistas são apenas o Ricardo, né, que é um baiano, e o Ben Pontes, o Benjamin Pontes da Silva, né? Ele é um NZ. Porque então, até então foi num podcast de um cara que só se dizia um cara de direita na internet. Como o próprio vagabundo do pilantra, do bandido, desse lixo imundo, desse filho de uma puta. Eu já vi que teve um superchat falando pra eu parar de falar palavrão. Meu amigo, aqui não tem sangue de barata, velho. Aqui você não tá vendo personagem nenhum. Quem me conhece aqui sabe que é exatamente assim, né? Eu sou super calmo, né? Agora, a minha indignação, a minha raiva, o meu ódio de um bosta, de um pilantra desse, né? Eu não vou fazer aqui uma indignação fingida. A minha indignação é real. A minha raiva é real desse vagabundo. Então, se sair palavrão, vai sair palavrão sim. E ponto, acabou, tá? Qualquer coisa que você vai inventar um dispositivo, você vai entrar, você vai sumir e vai desaparecer em outro lugar. É uma tubulação, vou fazer Isso, Vic, isso é uma esculhambação. E no quarto ponto desse vídeo, você vai ver como o MBL sabe e mentiu todo esse tempo para vocês, enquanto iam lá puxar o saco de Vic Vanilla atrás de likes e views para os seus capangas. Quer falar, Espeto? Vem, Espeto! O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto! Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. Inclusive, o gordo tarado por caixa de papelão foi também convidado para o podcast com o senhor Vic Vanilla. Uau! Fui convidado. Pronto. Eu tenho uma associação completa com esse vagabundo. Então, o Nando... Veja só, esse sujeito, ele foi no Vilela. O Nando foi no Vilela. Pronto. Vou fazer esse tipo de associação sobre uma das coisas mais... Aliás, a coisa mais bárbara da história da humanidade. Vá pra puta que pariu. Né? Agrientendi mandou R$7. O cara que é funcionário do Guto Zacarias, só o mandatário mais negro do MBL, é nazi. Faz sentido. Pois é, né?
Pois é. E eu tentei silenciar aqui. Eu tinha feito errado. Agora eu já vi. Mas podem mandar super live pix que eu vou reagir depois, tá? Pessoal, mas esse live pix foi... Até já falou algo que eu iria falar. E quem atendeu foi o Ricardo Almeida, que é um dos ideólogos do MBL, que disse que Israel tem que ser destruída numa grande guerra e que também defendia a relação do profeta com a sua noiva Aisha, de 9 anos de idade, defende, inclusive, né? Nós vamos ver onde tudo isso tem relação. É importante, né? Eu já falei isso sobre o caso do Ricardo, né? Que à época ele pediu desculpas por essas declarações, do qual eu nem preciso dizer aqui, né? A minha total oposição a isso, né? O Ricardo é muçulmano, enfim. Qualquer posição que ele tenha nesse sentido não reflete a nossa opinião, obviamente, e ele mesmo já publicou à época sobre isso. Então, é mais uma associação, vou jogar mais um negócio aqui, né? Já que ele nunca responde o que eu falo, né? Esse bosta, ele só fica me xingando aqui, né? Sem refutar nada do que eu digo, porque eu simplesmente refuto tudo que ele já foi, tudo que ele fala, né? Então preste bastante atenção no vídeo de hoje, porque se você não despertar é porque você realmente não tem mais jeito. E ao final deste vídeo, se as informações foram importantes para você, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Quem é Vic Vanilla? Tudo que você vai ver no vídeo de hoje já foi apresentado para o Ministério Público como denúncia e já há bastante tempo. O que nós esperamos é que se faça alguma coisa. E foi necessária a publicização de tudo aquilo, de todo esse material que eu já tenho já há bastante tempo. Vic Vanilla começa a sua vida de vigarice como drag queen. Vestido de mulher, ele conta a sua experiência LGBT em um podcast em que participou. Ela me conheceu quando eu fazia drag. Olha, tá vendo? Você fez drag? Muito ainda. Eu só não faço mais porque eu não tenho tempo, né, mamãe? Você sabe que é uma arte, demora muito tempo, né? Após ter transitado pelo... Bom, você já vê que é um sujeito... Você já vê que é um sujeito bizarro, né? Completamente perturbado, né? E essas mudanças, enfim, mais do que comprovam isso, né? Mundo das drag queens, pelo mundo... Talvez nessa época de drag queen o Nando Moura ele curtisse, né? Já que ele já declarou, né? Não sou eu que tô acusando ele de nada. Ele disse na internet que pra ele transexuais são mulheres, né? Que a psique... Ó, cocei o nariz aqui. Tô mentindo, que eu tenho renite, né? Mas vou falar igual ele aqui. O Nando Moura disse na internet que transexuais são mulheres. E que pra ele toda a psique é igual. Toda a psique de um trans é igual a de uma mulher. Que pra ele é tudo igual. Ou seja, pode vir que ele gosta disso aí. Então talvez nessa época ele gostasse aí desse sujeito, né? LGBT, onde foi degustado inúmeras vezes por piobas mastodônticas, ele viu que isso não dava tanto dinheiro assim. E decidiu partir para a área do satanismo. Mais precisamente, o misticismo satânico envolvendo o sacrifício de animais. Onde ele cobrava de 10 mil a mais de 100 mil reais para batizar com sangue aqueles que queriam se inicializar nos rituais satânicos, como conta a sua própria cliente. Cobrou na época 60 mil reais, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí esse valor foi tomando uma proporção muito maior, porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou, olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem cabreira, assim, bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você tá colocando uma energia de morte, de coisa pesada, e você não tem um preparo para aquilo. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo, perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante. Me endividei pra caramba. Eu não sei quem é pior, se é quem oferece ritual satânico. Meu Deus do céu, que coisa bizarra, mano. Coisa bizarra. Ou quem aceita e sacrifica um monte de animais para ver se consegue alguma benesse nessa terra caída aqui. Que bom que a senhora se ferrou. Mas ele viu que o misticismo satânico não estava lá também, dando muito dinheiro, já que ele passou a perna em diversos dos seus clientes. Então, com a morte do Daniel Mastral,
Vocês se lembram que ele chegou e fez uma revelação bombástica, ganhando muitos seguidores. O Daniel Mastral não se matou, ele foi assassinado. Eu também não sei, eu literalmente não sei quem é Daniel Mastral. Ele vislumbrou ali que, trocando o misticismo satânico por outro tipo de satanismo, que era o misticismo cristão, ele poderia fazer muito mais dinheiro e ganhar mais views, likes e inscritos. A sua própria seguidora conta como isso aconteceu. Durante esse período, Vicky anunciou publicamente sua conversão ao cristianismo. E em uma live, destruiu a marteladas um assentamento religioso, justamente aquele que Luma havia comprado e que pagava mensalmente para a manutenção dos artefatos. Eu falei, olha, esse material que ele está quebrando é meu. Ele não tinha autorização e tal, então eu comecei a me expor de maneira sutil. Então, quando ele se converte, que ele aceitou Jesus, né, que Deus falou com ele quando o Mastral faleceu, então ele entra com essa imagem do Mastral, joga isso na internet para se aproveitar dessa situação da morte dele, infelizmente, usando que foi amigo, que Mastral deixou recados para ele, blá blá blá, e aí ele vai quebrar as imagens. Ele vai lá e destrói todo o templo, né? Onde então este pedaço de lixo conseguiria lucrar na internet, posto que tentou como drag queen, depois como satanista, depois disse que era cristão, um verdadeiro farsante? Onde é que ele conseguiria arranjar dinheiro? Com os mais deturpados e extremistas completamente debilóides da internet, os neonazistas fascistas. E foi exatamente isso que ele fez. Ele assumiu o nome aqui de Victor Rapsis Stavali, pastor protestante, olha que canalha, pastor protestante, armamentista e anticomuna, amigo eterno de Daniel Mastral, teólogo, Gnostic Warrior. Aí o pedaço de lixo que se diz pastor. Mas vamos lá, eu posso passar aqui o dia inteiro mostrando posts racistas, nazistas desse desgraçado. Tá aqui o Strick Piper, que é outro perfil nazista do Twitter, colocou 2 raiozinhos e colocou a foto do bigodinho aqui. Adivinha quem é que respondeu? Com raiozinhos e corações, e depois um SH, que é Sig Heil, o cumprimento nazista, o Sr. Vicky Vanilla, que está aqui com o nome de Victor Rapsis Stavali. No próximo você tem ele dizendo o seguinte: se cada negra indígena engravidar de um branco e se cada um desses brancos forem realmente homens de caráter para manterem a linhagem, em 3 gerações temos o país dos sonhos. Eu não vou ver, mas a sementinha sim. E este bosta está na internet, não está atrás das grades. Inclusive fugiu do país depois das denúncias. Este merda continua aí. Aqui um cara compartilha uma foto do bigode e diz o seguinte: My spirit will rise from the grave and the world will see I was right. Meu espírito renascerá da tumba e o mundo verá que eu estava certo. Adolf Hitler. Adivinha quem é que vai lá e reposta? Ah, sim, o senhor Vicky Vanilla, com certeza. Né? Em um outro post deste pedaço de estrume aqui, já vejo a criação do nosso partido ariano no Brasil. Zuckerberg aparentemente rompeu com os sionistas, Rothschilds, Illuminati e maçom. O cara só precisava de um empurrãozinho. 3 arianos no comando: Trump, Elon Musk, Zuckerberg, ariano honorário. Olha como é doente. Mas leiam também o Mein Kampf, né? O Hitler. Leiam também os livros do David Duke, né? E se o governo falar que é proibido, pau no cu do governo. Ele continua no seu devaneio imundo e extremista. Se a feminista e esquerdista maconheira quiser abortar, permite. Vamos passar aqui, acho que já deu pra entender que esse sujeito é um neonazi, né? E, novamente, espero que ele apodreça no inferno. Beleza? Vamos pular aqui. Ele vai fazer 10 minutos aqui de... Acreditamos que qualquer linhagem genética pode ser transmutada ou transcendida pelo nome de Jesus. A esquerda não sabe o que é cristianismo. Eles ficam apontando o dedo e dizendo que a gente não é cristão de verdade. Eu sou cristão, a minha mãe me ensinou a amar o próximo. É o que ele fala sobre negros. Eu posso passar aqui horas mostrando prints racistas, nojentos, revoltantes deste bandido aqui. Da boca dele. Eu vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Nordeste é isso, gente. Vocês estavam esperando o quê? A massa do Nordeste, né? Não o povo que vota certo. O povo que vota certo nem merece estar num lugar desse. O povo que vota certo deveria ir pro Nordeste só pra sentar na rede e tomar água de coco, que é pra isso que serve aquela bosta. Entendeu? Só pra isso. Só por conta das paisagens. Porque é difícil. Vamos lá, vamos passar. Opa, aqui. Vamos lá. Lidar com essa massa, né? No Nordeste o que vale é isso. Quanto mais droga, quanto mais puteiro, quanto mais prostíbulo, melhor. Porque a economia gira em torno disso. Então vocês não vão conseguir nunca. Você viu recentemente um vereador ligado a um movimento dizendo que as pessoas do Pará são lixo? Querendo restringir qualquer... Que pilantra, filho de uma puta. Filho de uma puta. Filho de uma puta. Olha o que ele disse. Um movimento dizendo que as pessoas do Pará são lixo, querendo... Em nenhum momento
o Matheus Batista, vereador de Joinville, do MBL, disse que as pessoas do Pará são um lixo. Vá pra puta que te pariu, seu arrombado de merda. Mentiroso, vagabundo, pilantra, bandido, lixo humano. Mentiroso, pilantra, vagabundo. Um pilantra desse merece tomar uma coça. Merece tomar uma coça, um vagabundo desse. Né? Já que o pai dele não deu educação a ele, porque ele desrespeitava o pai na frente de todo mundo, falta alguém, né, dar uma coça nesse pilantra. Eu adoraria fazer isso. Esse merda distorcendo a realidade. O Matheus nunca falou isso. Inclusive, nós temos grandes pessoas no Pará do MBL, tá? E, inclusive, eu quero e trabalho para que nós tenhamos chapa concorrendo no Pará para enfrentar a máfia dos barbalhos. Mas vamos lá, olha a relação que o bandido vai fazer aqui. Restringir qualquer pessoa que migre do Pará. Eu peço que você que tá nessa live aí, temos 1.700 pessoas, dê like nessa live pra live subir pra mais gente aqui, pra mais gente ver eu desmascarando esse bandido de merda. Para Santa Catarina. Como, por exemplo, na Alemanha, que é o centro de direito constitucional do mundo, e que foi o modelo utilizado para a gente construir essa lei de imigração, o qual eu vim aqui para a Câmara dos Deputados para conseguir protocolar aqui esse projeto de lei com o nosso grandíssimo e melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Bom, obrigado por trazer esse projeto, Matheus, de fato é de extrema importância, como você colocou. A única forma, essa aqui, é controlando esse fluxo migratório no nosso estado. É isso aí, vamos para cima. Você acha que eles são idiotas? Eles sabem precisamente que um projeto de lei como este é absolutamente inconstitucional. Por que eles fazem? Que tipo... Ô, pilantra, vagabundo, não tente discutir constitucionalidade de nada. Você é um analfabeto, bicho. Você é um analfabeto. Você não tem... Você nem sequer consegue debater isso. Você sequer consegue debater isso. Vá falar de Felipe Neto, vai falar de Kéfera. Fale de coisas que você, né, conheça. Né? Música você não conhece, né? Porque sua banda sempre foi um lixo, um fracasso. Vem falar de constitucionalidade de projeto, ainda picota todo o vídeo, né? Pra tentar fazer algum tipo de ilação, porque é um covarde, é um bosta, que não consegue nem sequer fazer a acusação, né? Ele faz como forma de ilação, porque é um pilantra, é um bandido, típica coisa de bandido, né? E de covarde, como esse lixo. Que tipo de plateia vocês acham que eles estão tentando conquistar nos antros da internet? Recentemente você viu também que tipo de plateia? Faça afirmação. Faça afirmação. Fale que o Matheus Batista, que é pardo, que concorreu às eleições como pardo, ele é um neonazista. Então, faça afirmação, filho de uma puta. Lixo de merda. E mais, o projeto do Matheus Batista está correto. Está correto de controle migratório. Se você for ver os números de Joinville, inclusive ele vai estar num debate amanhã no Redcast, o Matheus Batista. Aí vai fazer outros tantos aí. Se você visse os dados de quanto que Joinville recebeu de gente por ter uma gestão boa, né? Pessoas que moram em lugares onde o governo é um lixo, onde maltrata a população, as pessoas saem de lá e vão para onde tem um bom governo. Só que todo esse fluxo migratório faz com que a cidade que receba ela tenha que aumentar todos os seus serviços públicos, né? Isso acaba se tornando inviável. Aí começa a se criar a favelização de vários lugares no Brasil, né? Isso não é exclusividade de Joinville. E é sobre isso que trata. Sabe o que o Matheus Batista ele pede? Ele pede que a pessoa que estiver indo pra lá, ela fale, olha, eu vou morar naquele lugar. Só isso, só isso. Deputado negro que protocolou um projeto de lei do racismo contra brancos. Adivinhem quem é que está no gabinete deste mesmo deputado mamando? Senão o cara que curtia os posts de Vicky Vanilla. Os posts. Quer falar, Espeto? Vem, Espeto! Então, peraí. Vamos tentar encaixar aqui e entender a mentira que está sendo contada pelo bandido do Nando Moura. Então, o Guto protocolou um projeto que não é para reconhecer racismo contra branco, né? Um projeto que diz que racismo ele pode ser contra preto, contra branco, contra amarelo, contra indígena, contra qualquer um, porque a discriminação é por raça. Não é uma exclusividade, né, de um ou de outro. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam o artigo do professor Antônio Risério, né, um sociólogo respeitado, que inclusive um cara mais à esquerda, que trouxe, né, esse debate à época num artigo publicado na Folha de São Paulo. E ele foi alvo justamente da militância de extrema esquerda. Então esse bosta, ele vira até um cara de extrema esquerda para tentar criticar. Mas para dizer o que aqui? Então o Guto é um neonazista, é isso? Ao menos faça a ilação, faça a acusação
pra ela deixar de ser ilação, faça a acusação completa. Fale o que você tenta dar a entender, seu bosta, seu lixo humano, pilantra, vagabundo. O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto. Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. O que a mente doentia do Vic Vanilla disse? Que negros têm salvação? Ele disse de maneira doente também o seguinte: a pessoa até parda, dependendo de sua honra e fidelidade ao partido. Algumas coisas começam a fazer sentido, não é verdade? Quem é que foi em um congresso defender a institucionalização e o televisionamento de tortura? Quem? Fala pra mim. Exatamente. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Quem é que estava sugerindo a morte? Olha, só pra constar aqui, né? Se tratando de bandido de crime organizado, eu defendo pena de morte, tá? Eu defendo a pena de morte para bandido de facção criminosa, né? Quem é que vai ter dó de bandido de crime organizado? Só se for esse pilantra do Nando Moura. Não sei se ele tem alguma relação com o crime organizado, tá? Talvez seja por isso que ele não fala da prefeitura da cidade dele, né? Que tem de outras gestões, né? Que tem acusações gravíssimas aí sobre ligação com o crime organizado. Talvez seja por isso que ele falou que ia torcer pro Oruan sair da cadeia, porque o Oruan, né, um menino, não sei o que lá, né, filho do Marcinho VP, né? Eu não sei se é porque ele tem ligação com o crime organizado, se ele tem alguma ligação, né? E se seria por isso que ele tem esse tipo de opinião aqui patética, né? Mas pra bandido de facção, pena de morte, caixão ou cadeia. De um garoto que trabalhava no Ceasa, carregava caixas, porque gostava de um MC e se expressava de uma maneira iletrada, sugerindo a morte para ele. Quem? Segredo aí. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. O que deve ser feito com esse cara? Quem que humilhou uma mãe que ensinava a fazer pudim e vendia pudins? Se recusando a pedir desculpas, o líder nunca pede desculpas. Vai se fuder. Diz que o Leão peça desculpa por ter comido a presa dele na padaria. Tudo dentro do partido. Vamos lá, o pudim. Ai, puta merda, cara. O bom é que ele é muito burro, cara. O bom é que ele é muito do burro, né, cara? É muito burro, velho. É muito burro, cara. É muito. O Renan criticou um curso de pudim, né? O fato das pessoas no Brasil, elas basicamente terem que comprar um curso de fazer pudim online, né? Pra sobreviver nessa merda de país. Isso significa que ele é um neonazista. Puta que pariu, velho. É muito burro, cara. É nessas burrices. Porque, veja só, ele podia ser só mentiroso, só bandido, né? Como ele e fazer as ilações e todas as ilações criminosas que ele faz, né? Só que como ele é muito burro, ele deixa transparecer. A cada 1 minuto ele deixa transparecer de maneira muito simples de ser percebida pelas pessoas, né? É permitido. Uma feminista que defende aborto e identidade de gênero? Se está defendendo o partido traz pra dentro. Ela vai ser a nossa porta-voz. Assassinato de reputação com capangas em gabinete. Onde é que você está vendo isso acontecendo agora mesmo? De maneira... Uma pausa, um abraço pro meu editor, tá? Que faz essas belas thumbs. Eu peço sempre pra ele caprichar bastante nas thumbs, tá? A thumb é fundamental aí pra audiência. Inclusive ele vai fazer a thumb desse corte aqui. Um abraço pra ele. Extremamente virulenta. Em dezenas de vídeos sem parar. E o mais engraçado de tudo isso, pessoal, o mais engraçado de tudo isso, todos os meus vídeos são respondendo vídeos dele. Todos os meus vídeos são respondendo vídeo dele. Tanto que eu tô aqui, eu tô num react aqui, tem um vídeo dele do lado, eu estou respondendo vídeo. Estou mostrando o quanto ele é um mentiroso, o quanto ele é um vagabundo, o quanto ele é um bandido, o quanto ele é um ladrãozinho de merda. Estou aqui provando isso. Estou mostrando aqui. Os vídeos são respostas. Ou seja, ele fala de nós todo dia, não tira meu nome da boca imunda, porca dele. Tanto que eu aposentei ele por quase 3 meses da internet, né? Que ele ficou... Ai, fiquei com probleminhas, fui descansar, precisava descansar e recarreguei. Não, vagabundo, eu entrei na tua cabeça aí, você ficou louco. Você ficou louco que você até sumiu da internet, seu pilantra de merda.
né? E os meus vídeos são resposta a ele. Sempre. Vocês estão vendo aqui. Um atrás do outro. E a mais nova novidade deles, o Find Strafrecht. Vem do alemão, acredito que eu não pronunciei corretamente. Vocês vão me perdoar. Find é inimigo, Straf, punição, Recht, direito. Não pronunciei correto, mas é o direito penal do inimigo. É entender que aquele que é inimigo não tem direitos nenhum. Não tem direito nenhum. E eles sintetizam isso na nova frase para pegar os doentes e as viúvas do bolsonarismo no prendeu, matou. As coisas começam a ficar um pouquinho mais claras, não é verdade? No final, não serão aqueles traficantes, aqueles do crime organizado, que no final eles até beneficiam quando votam para batizar a gasolina, quando votam para vender a preço de banana, para grelhar. Vamos ver aqui que ele vai... Ó, a gente fez uma live com o Dr. Aldo Romani, né, um dos maiores advogados criminalistas deste país. Fizemos uma live com o professor Acácio Miranda, doutor em Direito Constitucional, né, 2 pós-doutorado. Né, o cara é um dos caras assim que tem o maior currículo que eu já vi na vida. Inclusive dá aula no meu curso de Geopolítica de Direito Internacional. Falando sobre direito penal do inimigo. Né? 2 pessoas fora de qualquer... de qualquer ilação que um pilantra desse pode fazer, falando sobre isso. Uma tese que a gente está trabalhando há anos, há mais de um ano, estudada, né, feita por pessoas seríssimas, respeitadas. Mas, veja só que tudo isso vai ser traduzido aqui de um jeito retardado mental desta anta aqui com a testa do tamanho de nós todos. Bandidos, mais de 750 mil campos de futebol. É você que não... Aqui ele fala de campos de futebol, que ele está defendendo literalmente o que diz a CUT e o MST sobre um projeto aprovado na Assembleia. No final, meu irmão, prendeu, matou. O senhor Renan Santos, líder dessa seita de adolescentes, tem tatuado nas costas dele... Vamos lá. Tá que pariu. Essa aqui vai ser engraçado, tá, pessoal? Ele não sabe que ele tá falando de direito penal do inimigo, né? Por favor, assista a live lá no canal do MBL, com 2 especialistas na área. Né? A gente tá tratando de uma tese séria, né? Mas olha só isso aqui que eu vou mostrar. Pronto, já achei aqui. Então, vamos lá, ó. Vou voltar um pouquinho. O senhor Renan Santos, líder dessa seita de adolescentes, tem tatuado nas costas dele uma imagem do deus Mitra, sacrificando um boi. É um cara que tem o seu ateísmo pagão, mas dentro desse ateísmo pagão, ele permite toda e qualquer coisa, por mais revoltante, aviltante e contra a dignidade humana que seja, que permita-o chegar ao poder como ele mesmo falou. Ou você deixa de ser esta pessoa... Vamos lá, pessoal. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender do que ele falou? Da tatuagem do Renan, de Mitra, né? A tatuagem que ele tem nas costas, que o Renan tem um ateísmo pagão. Não, o Renan não é ateu, inclusive, né? Agora, talvez ele não saiba, este animal, não sei, talvez ele tá tentando fazer uma ilação aqui de que, sei lá, o Renan não sei, defende maus tratos de animais ou... Não sei, tô tentando entender aqui a relação retardada dele, né? Vídeo do Renan e tal, e aí ele continua aqui, né? Desses camaradas. O que você vê na... Bom, sobre a Mitra, pessoal, vocês podem digitar no Google, e pesquisar Mitra Vaticano. Mitra Vaticano, vocês vão ver essa estátua aqui. Você sabe onde fica essa estátua? Ela fica no Museu do Vaticano. A tatuagem que tem nas costas do Renan tem uma estátua exatamente igual a ela, de Mitra, no Museu do Vaticano. É tão burro esse argumento, é tão charlatão, é tão de bandido fazer uma relação dessa, que eu tô até com dificuldade de explicar aqui, né, de refutar. Então, a tatuagem do Renan, que tá numa estátua, que tá no Vaticano, é o quê? É um ateísmo pagão que defende o quê? O quê? O que tem a ver? Assim, eu tenho aqui no meu braço, aqui eu tenho o Perseu. Eu tenho o Perseu aqui com a cabeça da Medusa, né? Que pra mim é uma homenagem à minha mãe, né? Depois pesquisem aí a história do Perseu e da Medusa, né? Que é inclusive é uma estátua que eu até tirei uma foto, acho que até é de qual era o nome do museu? Caramba, agora fugiu o nome da minha cabeça. Lá em Nova York,
No Metropolitan, isso, no Metropolitan. Eu tive lá no Metropolitan em Nova York, inclusive tirei foto lá com a estátua do Perseu e da Medusa, que aliás também tem no Vaticano, tá? Essa tatuagem aqui também tem no Vaticano, tá? Ela não significa que, sei lá, eu defendo que se, sei lá, degole mulheres. Não, não tem a ver com isso, tá? Por mais que uma mente burra, retardada de um mongoloide desse aqui tente fazer uma ilação dessa. Puta que pariu, cara. Como é burro, velho. Na frente das câmeras desses camaradas é uma coisa. O que está abaixo da superfície da água imunda é o verdadeiro iceberg que baliza tudo aquilo que... Peraí, eu acho que o Jamaica Bikes, acho que ele não entendeu, ele deve ser retardado. Grande coisa o Vaticano, não o imbecil. Eu estou dizendo que o imbecil está querendo dizer que a tatuagem de Mitra, ela seria de um ateísmo pagão, ou talvez fazer alguma referência, sei lá, sacrifício de animal, não sei, alguma merda ele tá tentando dizer, num vídeo que ele tá falando sobre neonazista, sendo que eu estou falando que o desenho que tem lá é, inclusive, uma imagem, uma estátua que está no Museu do Vaticano. Você entendeu a loucura do argumento? Eles tentam esconder, como áudio desejando, cobiçando as refugiadas em país em guerra. Esse é o tipo de moral dessa escória. Esse é o tipo de moral dessa gente imunda. Agora, eu vou mostrar para vocês a cronologia dos fatos, onde eles fizeram os podcasts com o Vic Vanilla e onde Benjamin Pontes começou a curtir e comentar os posts daquele que ele chamava de irmão. Agora você vai testemunhar a relação que Ben Pontes, assessor do gabinete do Guto Gastarias, que gasta uma fábula do nosso dinheiro todo mês para pagar... Mentira, o Guto é o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa de São Paulo. O salário desse camaradinha aqui, a relação que ele tinha com Vic Vanilla e a escumalha da internet. Como eles curtiam e comentavam os posts uns dos outros e se chamavam de irmãos. Eles dizem que Ben Pontes foi punido por isso e o afastaram da internet. É mentira! E ele tomou punição. Eles afastaram o Ben Pontes da internet para apagar todo e qualquer rastro que ele deixava interagindo com os maiores antros da internet. Por isso... Olha o argumento novamente do retardado mental, né? A gente precisou tirar o Ben Pontes 6 meses da internet para apagar os rastros deixados por ele. Veja só, isso não poderia ter, se fosse feito, né? Não poderia ter sido feito em um dia. A gente precisou de 6 meses para isso. 6 meses para isso. De fato, ele foi punido, como o Arthur disse, por ter comentado naquele post. Ele fazia isso de maneira recorrente nas redes sociais, no Instagram, etc. E foi punido por isso, porque nos colocou, deu argumentos aí para os nossos adversários. Dito isso, o Ben Pontes é um garoto brilhante, meu querido amigo, que obviamente não compactua com absolutamente nada que este sujeito, do qual ele foi em um podcast, passou a falar muitos meses depois. É nítido e óbvio. Nítido e óbvio isso. Basta ir nas redes sociais do Ben Pontes e você vai ver o que ele defende, né? Mas para um bandido desse, fazer qualquer tipo de ilação dessa é válido. Por isso tiraram a página dele do ar. Por isso apagaram absolutamente tudo. Eles dizem também que essa é uma denúncia feita pela esquerda. Isso aqui é Júnior Freitas, do PSOL. Isso aqui é Santinelli. Isso aqui é Glauber Braga. Mentira! Não, quem mais? Quem mais? Foi literalmente esse cara que fez isso. Toda essa turma da esquerda. Então veja, toda essa turma da esquerda atacou o Guto, né, sobre a Revolução Constitucional de 32, vieram com a história do gibi. Esse merda replicou. Toda a turma da esquerda, Intercept, PSOL, vieram falar de partido missão, assinaturas, esse merda falou. Esses mesmos bostas fizeram isso com Ben Pontes, esse merda falou. O MST, a CUT, criticou um projeto votado na Assembleia, esse merda falou com os argumentos dos caras. Então assim, anotem o que eu estou te falando. Este bosta, ele estará na extrema esquerda em pouco tempo. Anote. Uma denúncia feita por próprios ex-membros do MBL, porque você vai testemunhar aqui as mensagens que eles trocavam em grupos do próprio MBL e que levaram esse material para quem pudesse divulgar. Porque isso não diz respeito à direita, à esquerda. Isso avilta contra a própria dignidade humana. Então olha só, estava aqui esse Ben Pontes dizendo o seguinte: siga o Leão de Lutero. Quem é o Leão de Lutero?
é o Vic Vanilla. Vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. E o Vic Vanilla, por sua vez, dizendo: siga o Ben Pontes. Admiro muito este meu amigo, fazendo aqui o sinal de vitória e depois o sinalzinho de supremacia branca, tá? Tenho orgulho de ser branco e dos meus antepassados colonizadores portugueses que se atiraram no mar em navios absolutamente insalubres, quase que com certeza da morte, só para desbravar o mundo e sim, aumentar o poder do império que eles serviam na época. No próximo post aqui, vocês vejam que eles dizem que o Ben Pontes ele simplesmente clicou, ele ia clicando, isso daí não sabia o que estava clicando e tudo mais. É mentira também, porque aqui vocês veem um colunista da revista Valete, Orlando Lima, curtindo também os posts do Leão de Lutero. Vejam só. Continuando aqui, vocês vejam que o Mestre Vic... Então, vamos lá, né? Sobre isso aqui, eu vou colocar o tweet do Orlando Lima sobre isso. Ele foi bastante preciso, meu caro Ops Lima, né? Como ele coloca o seu arroba no Twitter, e eu chamo de Ops. Ele fez esse tweet aqui, né? Um perfil chamado Leão de Lutero postou a foto de um amigo em um podcast. Eu vi nos stories de alguém, cliquei e curti. Simples. Minha opinião sobre o tal Vic Vanilla é amplamente conhecida. Um estelionatário vagabundo. Fim. Matou a pau aí o Orlando Lima, né? Matou a pau. Compartilhou um post de supremacista branco David Duke. E quem é que curte esse post aqui? Hein? Ben Pontes. A própria ONU, até 2050, a população branca chegará à metade da concentração demográfica atual dos Estados Unidos. Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto, etc. E quem postou isso daqui, tá aqui a menina, com a camisa do White Pride Worldwide, tá? Quem postou isso foi David Duke, aquele que é o líder da Ku Klux Klan. E quem é que curte isso daqui? Ah, não, Ben Pontes do MBL. Quem poderia imaginar, hein? Curtido por Ben Pontes. Tá aqui, ó, Mestre Vic, ele compartilha lá a foto do David Duke, o líder da Ku Klux Klan, e o Ben Pontes curte. Então tá aqui, ó, from the KKK, da Ku Klux Klan, para a casa do governo, to the State House, how neonazi David Duke won the office. Como ele conseguiu este cargo. E quem é que está comentando no post aqui? Ben Pontes, batendo palmas, porque o chefe da Ku Klux Klan chegou ao governo. Vejam só. Que maravilha! Que coisinha mais linda! Aqui você tem também, nesse mesmo post, os dois se cumprimentando aqui. Estamos juntos, irmão. Ben Pontes, parabéns, irmão. Aí até eu, pô. Eu vou inventar também um teletransporte pra aliviar o trânsito. Você pode dizer qualquer coisa. Você vai inventar um dispositivo que você vai entrar, você vai sumir e vai aparecer em outro lugar. Uma tubulação, vou fazer Isso, Vic, isso é uma esculhambação. E assim, isso aí é reflexo nítido da degradação do debate público brasileiro. O debate público brasileiro, minha gente, caiu. Mas que bela punição o MBL deu ao Benjamin Pontes, aquele que chamava o nazista Vic Vanilla de irmão. E ele tomou punição. Na verdade, não foi punição nenhuma. Ele está lá no gabinete do Guto gastando. Vamos lá. Tem algumas pessoas perguntando no chat aqui. Eu vou presumir que não sejam nandistas e que estejam fazendo perguntas legítimas. Curtiu sem querer e comentou sem querer também. Isso já foi amplamente respondido. Já foi amplamente respondido. Esse comentário dele falando tamo junto pro cara foi muitos meses antes desse cara se autodeclarar o que ele se declara hoje. E conforme o próprio vídeo do Bosta mostra, né, o sujeito era drag queen, depois ele virou satanista, depois ele virou nazi. Cara, daqui a alguns meses esse cara vai ser outra coisa. Esse cara vai se declarar outra coisa, outra merda. E não tem como prever, né? Ou você acha que o Vilela sabia disso quando chamou esse cara lá no podcast dele? Você acha que o Redcast, eu acho que o Redcast chamou ele, sabia disso? Ou todos os lugares que esse cara foi falar? Você acha que sabia disso? Você acha que sabia disso? O Ben Pontes, ele foi, sim, um cabaço, né? Naquele momento ali de sair curtindo coisa. Simples. Aliás, ele sequer sabia quem era David Duke. Aliás, eu tenho quase certeza que o Bafento, ele também sequer sabia de onde vem esse nome, né? Alguém passou isso aqui pra ele, depois ele, como não, tal. Né? Então, é literalmente isso. Aliás, o Ben Pontes, né, ele tenta dizer aqui, com essa cara dele, de que o Ben Pontes ele foi premiado, né? Ele foi lá, ganhou e foi lá trabalhar no Guto. O Ben Pontes é um grande amigo do Guto há muito tempo. O Ben Pontes foi o primeiro cara, em 2021,
que o Guto chamou pra campanha dele. Falou, mano, quer fazer campanha comigo aí e tal? Ele tava gravando os vídeos na época, o Ben. E o Ben foi lá, ajudou ele. Fez a campanha dele desde o início, né? Aquela época a campanha foi um perrengue danado. E desde então ele trabalha com ele, é o chefe da comunicação do Guto, que, como vocês podem ver, não é o mais... enfim, não é o mais branco, né, dos membros do MBL. E sim, o Ben Pontes ter feito isso de maneira cabaça deu argumentos para os nossos adversários. Ele foi punido, muito punido. É um cara que tem uma rede grande, ele tem mais de 200 mil seguidores lá no Instagram e ficou muito tempo sem postar, em função da punição que ele recebeu por isso. Obviamente ele não fez isso de propósito ou qualquer coisa do tipo, né? E foi punido por isso, né? E pronto. Recebendo do nosso dinheiro todos os meses R$ 11.754,57. Quando os próprios membros do MBL, revoltados com aquilo que viam acontecendo, e você vai ver como eles ficaram desesperados dentro dos grupos aqui, tá? No vídeo de hoje. Quando esses membros do MBL levaram essas provas nas mãos do Glauber Braga, adivinhem quem é que foi na internet marcar o Kim Kataguiri. O Brown Meller perguntou qual foi a punição. Ele ficou sem postar nas redes sociais dele por mais de 6 meses. E ele já trabalhava com o Guto desde 2019. Marcar o MBL para defendê-los. Adivinhem só! Por fim, senhor Glauber, já ia me esquecendo, né? Eu sou um revisionista, sim. Mas o senhor me chamou de uma coisa que eu não sou, o antissemita. Lógico, o senhor fugiu das aulas de história, por isso é de esquerda, né, senhor Glauber? Deixa eu te ensinar uma coisinha, ô leitãozinho. A raiz da palavra semita vem de Sem, filho de Noé, tá? São judeus que nasceram no Oriente Médio, né? Do qual eu tenho muito orgulho de já ter comprovado aqui, através dos meus exames de genética, que... Paulo Bombo, de acordo com a Lesp, ele foi exonerado. Não, ele não foi exonerado. Nunca foi exonerado. Ele trabalha com o Guto desde 2019. Desde 2021, um ano antes da campanha. Eu tenho uma linhagem judaica, então eu posso te processar por me chamar de antissemita. Eu posso te processar, viu, covarde? Sou loiro de olhos verdes, mas sempre me falam que não sou europeu porque nasci no Brasil. A mesma coisa de sempre, é o chiqueiro querendo fazer que você se atole junto com ele. É óbvio, é a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou 98% europeu. Se é judeu ou é europeu? Muda conforme você quer dar a resposta. Na verdade, seu vigarista vagabundo, o que vocês estão testemunhando não é algo de PSOL, de Glauber Braga, de Intercept, o cacete A4. Vocês estão testemunhando fatos. E quais são os fatos? Um grupo político que fez de tudo para apagar os rastros que um dos seus membros tinha com conversas espúrias com os maiores antros da internet, aplaudindo-os e chamando-os de irmãos. Apagaram todos os rastros e ainda o premiaram por ser um amigo de longa data do Arthur do Pau, com um cargo no gabinete que não... Veja só. O Ben Pontes... O Ben Pontes é um amigo de longa data do Arthur Duval, cara. Assim... Cara, da onde esse cara tira essas coisas, bicho? Da onde esse cara tira essas coisas, meu? Cara, assim, eu acho que o Arthur, ele só foi conhecer o Ben, assim, um ano depois que ele já tava trabalhando com o Guto, sabe? Do jeito que o Arthur é avoado. Puta que pariu, cara. De onde esse bicho tira essas merda, velho? Nós pagamos todos os meses. Agora eu quero que você testemunhe como dentro... O Otaviano tá falando, esse Vic Vanilla não era descendente judeu? Assim, esse cara, ele dizia isso também. Aí depois ele se dizia outra coisa, aí depois outra. Assim, pelo amor de Deus, é uma pessoa perturbada, né? Dentro dos grupos do MBL, como eu disse e vou repetir, essa não é uma denúncia feita por Júnior Freitas, por Santinelli, por... Não, é literalmente a mesma. Percebe? De próprios ex-membros do MBL, inclusive judeus que ficaram revoltados quando viram isso daqui. E eles me mandaram as mensagens de dentro dos grupos das narrativas do MBL, inclusive com secretária do Kim Kataguiri por dentro de toda a história. Você vai testemunhar. E ele tomou punição. Isso aqui é dentro dos grupinhos do MBL, quando a bomba começou a estourar. Aqui eles dizem: acabaram de compartilhar lá no Tropa DDD 19. Basicamente estão acusando o MBL, Vic e o protestantismo de serem agentes nazistas. Fernando responde: vamos refutar. Em corte e resposta. Aí entram os engenheiros de narrativa. Aí aqui, né, nessa parte, esse merda ele divulgou esses prints até então mostrando os números de celulares dessas pessoas, né?
Bom, nem preciso dizer que isso é criminoso, mais uma vez. E eu vou orientar, né, essas pessoas, cada uma delas, se precisar de advogado eu arrumo, a processar este pilantra por isso. Tá? Isso que ele fez é crime. E já sei que uma dessas pessoas recebeu mensagens ameaçadoras no celular. Ou seja, se acontecer qualquer coisa com ela, é culpa de Luiz Fernando de Moura Caim, o bandido de Cotia. Agora ele mora em Cotia, né? Então, se acontecer qualquer coisa com essa pessoa, é culpa deste bandido, desse criminoso, desse bandido do Nando Moura. A máquina de cortes. Manda algumas minutagens que eu faço a edição do corte aqui. Precisamos montar umas collabs para refutar esses caras. Para esclarecer, Rê Mesquita trabalha ajudando o Kim Kataguiri na moderação dos seus grupos. Vocês assistiram? Achei bem pesado o vídeo e as acusações. Jéssica, que também é assessora do Kim Kataguiri, disse, só para esclarecer, a Jéssica é assessora parlamentar do Kim Kataguiri. Ela era do núcleo de Minas Gerais, terminou o ensino médio com 27 anos e colocaram ela lá no gabinete. Todas as postagens que o Kim Kataguiri faz nas redes sociais, muito provavelmente é ela que faz. Pessoal... Todas as postagens do Kim nas redes sociais é ela que faz, meu Deus do céu. Enfim, eu não vou contar aqui a história dela, né? Mas se esse merda soubesse, cara, né? Enfim, não vou contar aqui a história da vida dela, né? Mas se ele soubesse o quanto ele é um bandido, pilantra, que ataca pessoas honestas, sérias, esse bosta, esse lixo humano, né? Ao menos já saberia que a passagem dele pro inferno já tá garantida, já, desse lixo, desse bosta. Não há outro lugar pra um bosta desse, né? Calma. Aqui no grupo, Ministério da Moderação, todos eles aqui. É que agora eu estou no trabalho, mas o vídeo é bem curtinho. A Jéssica, assessora do Kim, diz, o Riso já tá fazendo isso. Marcos diz, vocês assistiram também. A Jéssica, assessora do Kim, novamente, sobre esse vídeo em específico, não é pra fazer nada, pessoal. Não é pra fazer nada. Espere primeiro a cúpula dizer como é que eles vão tratar isso. Marcos, ok, não façam nada. Quem se interessar por fazer cortes do MBL pode entrar lá no Discord e participar. Manda o servidor, vou ajudar no que puder. Então agora entram os engenheiros de narrativa. Vamos continuar. Eu não sei se deveria falar isso, mas eu vou falar, tá? Refutar o vídeo sobre o bem e não fazer nada em relação ao bem vai pegar muito... Ô Luiz Felipe, vou te responder, eu não sei se você é um nandista, né, ou se você está querendo tirar uma dúvida. Eu já falei sobre isso. E quanto ao like no post do Kaká... Primeiro, não teve like em post de Kaká. Teve um like no post do Vic Vanilla, que até então ele seguia, né? Que até então não se declarava o que ele se declara hoje. E ele deu like, assim como ele dava em várias coisas que apareceram na linha do tempo dele, saía comentando em todas. Muita gente sempre comentou disso, né? Que é o tal da farmagem de like. Eu já respondi isso. Ou, se você acha que não, né? Você está, então, dizendo que ele é um neonazista, tá? Se você acha isso dele, eu sugiro que você, primeiro, diga, isso claro, fale. Ele é um neonazista e você procure o Ministério Público, procure a polícia, procure o que você bem entender, tá? Mas faça a acusação completa. Veja só como é totalmente desarrazoado, no mínimo, né? Dizer que um garoto desse, que trabalha há 4 anos, né? Com o mais negro dos negros do MBL, Guto Zacarias, é um neonazista. Puta que pariu, cara. Mal pro Puta que pariu. Tem que ser muito sujo e imundo, né? Tem que ser muito sujo e imundo pra falar isso. Tinham que fazer alguma coisa. Ela só não sabia que seria afastar ele, apagar todos os rastros e depois premiá-lo com um salário gordo de quase 12 mil reais todos os meses do bolso do contribuinte. Você. Continua, Fernando. O Ben Pontos, né? O Ben Pontos, ele começou como assessor do Guto, ele se tornou chefe da comunicação do Guto, porque ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Guto nas redes sociais, né? O Guto tá com, somado todas as redes aí, já vai bater 10 milhões de seguidores, né? E muito disso é por causa do trabalho do Ben Pontos, que é muito brilhante no que faz. Fernando, vai na live do Renan e digita Discord. Salomão ajudou com a instrução certinha para entrar no servidor. Não tem contexto nenhum que torne aceitável ele curtir e compartilhar os posts do cara. Aqui, novamente, tá? Secretária do Kim Kataguiri falando, não tem contexto. Não tem contexto nenhum. O Bernardo Vitório diz, o Nando era amigo do Tiff, né? Que depois ele também acusou disso, né? Por aí vai. Que torne aceitável ele curtir e compartilhar os posts desse cara. Não tem contexto isso. De novo, o Ministério da Moderação. Comentário no mesmo vídeo. Novamente, tudo isso aqui que ele tá falando, né? Essas pessoas que ficaram horrorizadas, elas foram lá e mandaram para o Diário do Cu do Mundo. Sabe o Diário do Cu do Mundo? E para o Intercept.
Então, novamente aqui repetindo a narrativa da extrema esquerda, né? É um pateta, né? Meme do Homem-Aranha, não vale a pena cair no bait e jogar os jogos dele, porque a galera começou a cobrar. E você sabe o que eles estão fazendo com quem cobra hoje. É burro, é imbecil e tudo mais. Galera, né? Tipo assim, 2 caras com um claro intuito maldoso de, vou printar aqui, mostrar que eu estou num grupo super oficial, onde tem uma pessoa que trabalha com Kim Kataguiri, vou mostrar, tal. Pelo amor de Deus, não, pateta. Nessa época, a galera ficava postando memes, né? Esse doido tá querendo processo. Queriam processar o cara que expôs isso do Ben Pontes. O Fernando diz o seguinte, para a assessora do Kim Kataguiri. Oi, Jéssica, tudo bem? A questão de refutar seria no campo das ideias, ok? Talvez não tenha me feito entender bem. A ideia do collab é de criarmos uma máquina de cortes orgânicos para o MBL de maneira colaborativa. Fazemos cada um a parte nos 3 principais aspectos de produção, corte e divulgação orgânica para crescer a marca e do movimento MBL. Separação das minutagens, edição, recorte e montagem de peça, publicação em nossas contas marcando as páginas. Pelo menos vejo como uma forma de chegar nas pessoas de maneira orgânica e com responsabilidade. Os caras passando pano pro Ben Pontes, velho. E aí, o Ben Pontes, ele começa a tentar se explicar. Ele publica primeiro um vídeo dizendo que foram os assessores dele que fez e tudo mais, que ele não sabia de nada disso, mas pega mal. Os próprios integrantes do MBL denunciam a farsa, porque não tinha nada disso, né? Então aqui, os próprios integrantes, a velha desculpa do eu não sabia, sempre funciona com os apoiadores. Alguns minutos depois, ele apaga esse vídeo e aí lança um outro. Relaxa, fui removido por motivos similares, né? Ele lança um outro, só que o próprio MBL apaga absolutamente tudo que tinha na página do Ben Pontes e não sabe mais de absolutamente nada, até que ele some e só reaparece mamando o nosso dinheiro. O que é mentira aqui, né? Eu já disse, ele trabalha com o Guto desde 2021, antes da campanha, e na Assembleia junto com ele desde 2023. Né? Então, isso é mentira. Inclusive, ele não parou de trabalhar lá em nenhum momento. A Carolina é uma militante de Manaus, do MBL, né? E um outro integrante do MBL pergunta pra ela como é que foi na época. Pessoas ligadas ao movimento, que agora são ex-MBL, disseram que quando o vídeo saiu, o pessoal ficou correndo da sala para a cozinha na Nacional. Isso, o escritório da Nacional, do Renan. Assim, eu acho isso muito engraçado, cara. Primeiro, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, cara? Quem é essa pessoa? Que ela disse que as pessoas saíram correndo da sala para a cozinha. Cara, assim, meu Deus, cara. Pra começar, no MBL, né? No MBL, no MBL, não tem cozinha. Não tem cozinha. Não tem cozinha. Inclusive, eu vou fazer um dia um vlogzinho lá pra galera que é membro no canal. Inclusive, virem membro aí do canal, pô, é barato pra caramba. Quem tá aqui, que virem inscrito. Ambos que virarem qualquer um dos dois aí, eu vou dar acesso ao nosso grupo no WhatsApp, tá? Onde a gente, fala essas coisas super secretas aí. Tá, essas coisas super secretas, você vai ter acesso lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? É só virar membro aqui no canal ou inscrito na Kik, beleza? Vídeos exclusivos, os emojis aí, distintivos, tudo que a gente fez exclusivo e o nosso grupo no WhatsApp, beleza? Então, vire membro aí do canal, cara. Santos, sem saber o que fazer até que chegasse a narrativa que eles deveriam disseminar aos seus gados imbecis, né? Então, pessoas do Intercept, ele falou, não, do Intercept não, do Freitas, o primeiro a denunciar isso, né? Ah, caramba, né? Então ele coloca aqui o Instagram, tal, 20 de outubro, depois disso todas as mensagens passaram. Esse Júnior Freitas é um bosta, né? Um bosta, assim, que eu humilhei ele na Avenida Paulista, né? Quando ele veio tentar me peitar um dia lá. Aqui, ó, tem 1,5 milhão de views, 1,4. E aí, mano, beleza? Tá falando sobre o que aqui? Eu achei que era um fã, né? O cara veio me cumprimentando. Ô, beleza. Vamos falar de corrupção? Bora. Como que é apoiar um invasor vagabundo que já foi preso 3 vezes? Eu apoio o Boulos. Já foi preso 3 vezes. Já foi preso também? Não, nunca. Graças a Deus não, meu amigo. O teu candidato já foi, né? Várias vezes. Você apoia um cara que foi preso, o Boulos e o Lula. E aí? O Boulos nunca foi preso. Quem falou isso? Não, ele não foi levado 3 vezes pra cadeia, não? Por quebrar, por depredar. Vamos falar sobre o PCC. Como é que tá o PCC, que tem diálogo cabuloso com o PT, que você paga pau? Se você quiser um eu debate tô te perguntando. comigo, eu vou Fechou. vamos marcar. Fechou. Vamos marcar. Na hora. Se ele fugir, Na hora.
Bunda mole é você. Você acha que eu tenho medo de você, irmão? Vamos falar Você acha que eu sobre... tenho medo de Não, você? não, tô te... Você já chegou aqui faltando com respeito. Você quer debater comigo, vai debater. É o que você quiser, mano. Prefeitura, essa merda desse governo que você apoia, todos esses lixos que você apoia aí de esquerda, a hora que você quiser. Se prepara pra passar vergonha aí. Ih, rapaz. Pra enfrentar a esquerda. Ih, rapaz. Eu adoro esse vídeo. E aí, o que vocês acham que aconteceu, rapaziada? Ele foi lá pro debate comigo? Ele foi lá fazer o debate e tal? Que ele cavou aqui e tal? O que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu? Ele Nando Mourizou, né, rapaziada? Ele Nando Mourizou. Ó, cobrei ele aqui lá Ô, no Renato, podcast. eu vou debater com você porque nem seu partido te respeita, tá bom? E eu não vou debater com um cara pequeno. Me traz um maior. É pouco pra mim. Ele disse, não. O cara falou que eu sou um cara pequeno, né? Sendo que eu tive 6 vezes a votação dele. Eu não posso no terça. O pessoal mudou a data e falou, qualquer dia da semana, então. Qual dia você pode? Não. Ah, e o debate ia ser lá no Vilela, tá? E ele arregou, igual o Nando Moura. Não posso nenhum dia da semana. Tá com medo de passar vergonha. Foi o que eu avisei pra ele no vídeo. Falei, você se prepare pra passar vergonha. Ele se preparou tanto que ele fugiu da vergonha, né? Ele já não quis nem fazer o debate. Seja mais do que eu, mostre sua superioridade. Vem pro debate. Eu nem te conhecia, você me conhecia. Veio me abordar, tentar pagar de malandrão pra mim. Tomou um esculacho. Me chamou pro debate, eu topei. Arrumei o maior podcast do Brasil pra fazer esse debate. E você arregou. Ao menos seja homem de fazer valer a sua palavra. Você me desafiou, disse que se eu não aceitasse, eu seria um bunda mole. Bunda mole é você. Arregão ainda tá dando essa desculpinha mequetrefe. Eu tive 55 mil votos, irmão. Você não tem 1/10 do número de seguidores que eu tenho. Eu que tô te dando a oportunidade de mostrar que as suas ideias são melhores que as minhas. Venha debater comigo. Arregão e bunda mole. Eu achei que você já tinha visto. O vídeo que eu postei tem 1,5 milhão de visualizações. O dele não tem, assim, 1/20 dia. Não tem. Não chegou pra mim. Essa que é a verdade. Deixa eu falar, tá vendo? Parabéns, não. Puta trabalho. Puta trabalho jornalístico. Tá vendo? De pesquisa. Pô, pelo menos alguma pessoa assiste os vídeos desse imbecil, então. Pra enfrentar... Ai, bons tempos. Passaram a ser divisões. Então, assim, essa pessoa fez essa denúncia, tá? Desse lixo humano que a gente tá falando. Autorização única e o assunto do Bem Pontes foi proibido. Sam, quando você foi no Muca? Foi na época da eleição, foi junto com o Guto. Inclusive o Muca é meu amigo, adoro ele. Vamos questionar tudo? Só não o MBL. Não. Só não as curtidas nos posts do Vic Vanilla. Eles mentem até hoje, mas você vê que este tipo de pensamento extremista, ele tem transbordado, inclusive nas manifestações dos próprios líderes do MBL. Por que o MBL? Eles são extremistas. Ele mente e protege o Bem Pontes, então. A gente já explicou isso 1000 vezes. O Bem Pontes é um farmador de likes. Então ele saiu curtindo um monte de coisa, comentando um monte de coisa, como ele sempre fez. E numa dessas, um dos caras era aquele... Como é o nome do cara mesmo, velho? Vic Vanilla. Vic Vanilla. Era aquele tontinho que acho que é um... O que ele é? Satanista? Um bagulho assim, Ele né? era. Cara, não tem nada. O que tem é o Bem Pontes, de forma absolutamente amadora, fazendo uma coisa que eu acho horrível, que ele sai curtindo tudo. Ele fica amigo de uma pessoa, ô, bom dia, a pessoa dá um pouco de atenção, ele sai lá curtindo tudo, comentando tudo. É a famosa farmando likes. Não sai um negócio, ele liga todas as notificações dessas páginas de fofoca, sai o ele vai lá e comenta alguma coisa pra formar uns likes. Como é que não tem ariano no MBL? Explica pra mim. O Kim é ariano? Você vai falar que o Kim é ariano, você vai falar que eu sou ariano. Você vai falar quem é ariano aqui? Eu sou ariano. O Renan não é ariano, o Kim não é ariano, o Guto não é ariano. O Vic Vanilla também não é ariano. Que maravilhosa desculpa, não é verdade? Ele só curtia a rodo e comentava qualquer coisa. Apagaram absolutamente tudo, todos os rastros que ele deixou e o premiaram com carguinho público mamando nas tetas do Estado que nós vamos pagar. Por quê? Porque Bem Pontes é um amigo de longa data do Arthur Duval. De novo essa parte aqui. Isso é literalmente mentira. Isso é literalmente mentira. Porque voto é voto. Veja só, o Arthur, ele tem 40 anos, né? O Bem Pontes, eu vou chutar aqui, ele deve estar com 22, 23 anos. Como que ele pode ser um amigo de longa data do Arthur Duval? Só se o Bem for filho do Arthur. Não interessa se sai de um extremista, não interessa se é no podcast dos Red Pill, da porra toda, da merda, que se foda. Voto é voto. E esses idiotas úteis que caem agora no discurso cada vez mais autoritário do MBL, prendeu, matou, vamos torturar mesmo, vamos televisionar isso, etc. Esses caras acabam formando uma militância virulenta que é útil para ameaçar de morte pessoas como eu, por exemplo, a todo momento. Ai,
ele tá sendo ameaçado. Nunca. Onde? Ele inventou que ele tá sendo ameaçado de morte. Agora, a pessoa que você divulgou o número pessoal dela, ela recebeu ameaças, cara. Eu recomendo fortemente que te processe. A verdade é uma só. Aí ele põe vídeo do Ben xingando ele. Tipo, o crime dele foi ter me xingado. Se depois de tudo aquilo que eu expus aqui, você continua do lado desses vermes, como eu já disse e repeti, você não é vítima, você é cúmplice. Ouviram, pessoal? Ele tá querendo dizer que o Marcelo Brigadeiro e que, sei lá, o Danilo Gentili ou qualquer outra pessoa, eles são neonazistas, né? É isso que ele tá querendo dizer aqui no fundo. Compartilhe. Mas ele não diz porque ele é covarde, ele é muito do frouxo, cara. É um dos caras mais frouxos que eu já vi, velho. Ele tem medo, né, de fazer a acusação completa. Faça igual, eu faço. Eu digo, Nando Moura é um bandido. É um bandido, é um criminoso, é um vagabundo, é um pilantra, é um bosta. Quero encontrar na minha frente pra ver se é homem, né? Pra ver se ele é homem de falar as coisas que ele fala. Eu faço aqui, a acusação completa. Você é um bandido, Nando Moura. Agora, quando você vai fazer... os cúmplices, eles são cúmplices. E depois, será que é por isso? Ou será que é por aquilo? O que você acha que é? É um vagabundo, né? Pelo tipo menos coisa de uma frouxo. pessoa. Esse tipo de lixo não pode proliferar na internet. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada de maneira nenhuma. Nem tolerada, muito menos premiada, como foi no caso do Benjamin Pontes. Se você quer mudar o país e continua do lado desses caras, você nunca vai achar cura porque você faz parte da doença. Verifique a sua inscrição nesse canal. Menos um dia para todos nós. Olha, a testona tá totalmente suada, né? Deve ter ficado umas 2 horas pra gravar esse vídeo. É um bosta, né? É um merda. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Tá? Nós temos outras pautas. Para esta live,